Oi, gente, tudo bom? Eu tô devendo para vocês uma aula complementar sobre acentuação, que é um assunto que a gente tem conversado já há mais de um mês, né? E para a gente não atrasar o resto do cronograma, mas também não deixar de falar sobre algumas questões sobre fonética e acentuação, que são bem importantes, eu tô gravando essa aulinha extra e a ideia é vocês assistem, fazem os exercícios e podem me procurar a Ana também, que é a plantonista de gramática, e a gente tira as dúvidas, troca uma ideia e vamos que vamos. Eu vou projetar aqui esse conteúdo. Então, ele entra num caráter complementar, que a gente vai pensar um pouco nas exceções nas regras de pontuação, né? Então, a gente tem visto nessas últimas aulas, a gente teve 3 aulas, né, de fonética, que a gente construiu esse entendimento de padrão fônico da língua portuguesa. Então, o que é mais recorrente em relação a onde cai a, a tonicidade da palavra, né? Qual que é recorrentemente a sílaba tônica, a sílaba que a gente pronuncia com mais ênfase nas palavras da língua portuguesa. E a gente viu por estatística que a grande maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, né? Então, é quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba da palavra, né? Então, uma coisa para a gente sempre ter em mente, que às vezes bagunça um pouco o nosso raciocínio, que é quando a gente olha para padrão fônico, a gente sempre olha da última sílaba para trás, né? Então, é sempre da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, tá? E aí, a gente também viu que se a gente tem uma maioria de palavras que se comportam de uma determinada maneira na língua em relação à pronúncia, a gente intuitivamente vai saber, na maior parte dos casos, como se fala, como se pronuncia essa palavra. A gente vai saber onde que está a ênfase na pronúncia. A gente viu isso na última aula com um exemplo de uma palavra inventada, palavra manfrudo, que apesar de não existir, né, ela não tem um significado na nossa língua, ela segue uma estrutura comum da nossa língua. Então, todo mundo na aula identificou que aquela palavra se pronunciava manfrudo, né, com a ênfase no fru, então na penúltima sílaba. Era uma palavra, portanto, paroxítona. E aí, a acentuação gráfica, que aí é quando a gente, na escrita, então sempre lembrando de fazer essa diferenciação entre escrita e fala, que são fenômenos diferentes. Na escrita, eu vou marcar com um sinal quando tiver palavras que fogem do padrão, são exceções. Na aula passada, a gente já viu algumas dessas regras que ajudam a gente a entender melhor o raciocínio. A gente viu, por exemplo, que palavras proparoxítonas, que são aquelas palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, elas são todas acentuadas. Por quê? Porque elas são o grupo fônico, né? O grupo de padrão fônico mais raro da língua portuguesa. E aí a gente viu também algumas regras que explicam a relação de mútua exclusão entre oxítonas e paroxítonas. Isso em relação à terminação da palavra. Então, geralmente, quando uma palavra oxítona é acentuada e ela termina de uma determinada forma, uma palavra que termina da mesma forma, mas for paroxítona, não vai ser acentuada e vice-versa. Então, é sempre uma relação espelhada, né?
E aí, essa aulinha é para a gente pensar nas exceções, ok? Então, vamos lá para entender os aspectos mais incomuns das regras de acentuação. Primeiro, os monossílabos, né, que a gente acabou não falando, eu só comentei que eles existiam, que são justamente palavras que a gente não faz divisão silábica, é uma sílaba única, né? Isso significa monossílabo. E aí tem uma diferença entre o monossílabo tônico e o monossílabo átono. Então vamos começar pelo tônico, que a gente já está mais acostumado com essa palavra, né? Tônico. Se ele termina em A, E ou O, e aqui percebam que é indiferente se tem o S ou não, então pode ser as, es, os, ele também deverá receber acento, como é pés, pó, só, ok? A gente pode pensar, não tem exemplo aí de terminado em A, mas tem, por exemplo, já, lá, e assim por diante. Agora, se ele é átono, o que é átono? Quando a gente tem, a maior parte das vezes, que a gente tem uma palavra formada, isso é o nosso próximo assunto, inclusive, nas aulas de gramática. Quando a gente tem uma palavra formada por esse comecinho, a, em alguns casos, an, significa uma negação, né? Ele tem um sentido negativo. Então, a gente já viu que tono tem a ver com tom, tem a ver com som. Ou seja, quando ele é átono, é porque ele é fraco na pronúncia. A pronúncia dele, né, a ênfase, não existe. Ele é irrelevante dentro do padrão fônico. Então, ele, por lógica, não vai ser acentuado, porque ele não tem nem acento gráfico, nem o acento de fala, né, que é o acento prosódico. E aí, nesses casos, a gente vai ter a vogal como uma semivogal. É que é aquela vogal fraquinha, murchinha, aquela vogal que ela perde intensidade na hora de pronunciar. Como a gente está falando de uma monossílaba, não dá nem tempo, né, de perder intensidade, porque não tem algo que vem antes ali, né, construindo um crescente e para depois decrescer na semivogal, a gente vai anular, digamos assim, o efeito, né, dessa vogal. Então, vamos ver alguns exemplos. A maior parte desses monossílabos átonos é de conjunções e preposições, né, que são classes de palavras que a gente vai estudar em breve em gramática. Mas vamos olhar, por exemplo, para a preposição de. Eu posso falar, né, aqui, caldo de cana. Eu falo caldo de cana. Então, ele fica com um som de I bem fraquinho, né? Ele não tem um som de E, ele tem um som de I bem discreto, né? Bem tímido. E pela minha variação linguística, eu falo como se tivesse um J junto do D. Então, fica de caldo de cana. Mas, dependendo da variação linguística, eu vou ter caldo de cana ou caldo de cana. Mas o fato de eu pronunciar de maneiras diferentes não muda o sentido. E isso, para a gente comparar, a gente vai ter o monossílabo tônico de, que aí ele é uma forma conjugada do verbo dar. E aí, necessariamente, eu vou pronunciar essa sílaba. Né? Eu vou dar ênfase a essa vogal. Então, eu vou, na frase, me dê um gole do caldo de cana, eu necessariamente vou falar me dê um gole e não me di um gole ou me di um gole, percebe? Então, essa é a diferença principal entre monossílabo átono e monossílabo tônico, ok? Seguindo aqui, a gente viu 2 aulas atrás sobre ditongos e hiatos, né, que são formas de encontros vocálicos. Os ditongos e os tritongos, né, são encontros vocálicos em que as vogais não se separam, quando a gente pensa na separação silábica e no padrão fônico mesmo,
E o hiato é um tipo de encontro vocálico em que as vogais ficam separadas, né? Aí que entra uma parte um pouco mais chatinha, que tem algumas exceções, né? Se a gente tem palavras tônicas, vogais tônicas, né, no caso, e aí indiferente se tem S ou não, e tiver um hiato com a vogal anterior, se a gente estiver falando das vogais I e U, eu vou ter acento. Então, aqui é o caso de juízo, Luiz, cafeína, raízes, saúde, egoísta. Então, eu estou olhando aqui para a segunda vogal, né? I e U. Então, vejam ali na listinha qual que é a diferença, né? Onde que está o acento de fala. E aí tem essa exceçãozinha aqui, que é eu vou acentuar, né, essas vogais, quando elas estão nessa posição de segunda vogal, desde que não sejam seguidas por NH. Foi um caso que a gente viu lá atrás, quando a gente olhou para a palavra rainha. Então, a palavra rainha, ela tem um hiato, eu falo rainha, mas por causa do NH, eu não tenho necessidade de acentuar. Né? O NH, ele ajuda a entender onde que está a tonicidade da palavra. Aí, a gente tem alguns casos, e aí que entra muitas vezes algumas confusões, por causa de algumas alterações que a escrita da nossa língua sofreu com a reforma ortográfica lá em 2009. Então, quando eu tenho hiatos precedidos por uma vogal idêntica, I e U não recebem acento. Então, vamos olhar, por exemplo, para a palavra xiita, né? Xiita, que é uma corrente do islamismo, né? Eu não falo xiita, certo? Eu pronuncio os dois is. Eu faço uma certa quebra. Ele não é um som contínuo, né? Então, eu tenho uma certa quebra, mas como a gente está falando da mesma vogal, a gente não acentua. Só que antes da reforma ortográfica, hiatos que tinham vogais idênticas, como era o caso dos hiatos de O e de E, eles não seguiam essa lógica. Com a reforma ortográfica, eles também aderiram a essa lógica. E aí que a gente explica a anulação do acento em palavras como voo, né? Voo, enjoo, tem também. Agora não estou lembrando com E, mas tudo bem. Então, antes a gente tinha esse acento circunflexo, agora não mais. Então, a gente não tem mais essa necessidade de acentuar, e aí entra dentro dessa lógica, né, das vogais idênticas. E aí também tem uma mudança da reforma ortográfica, que é quando a gente tem um I ou U tônicos, formando um hiato depois de um ditongo, eles não recebem acento mais. Então, antigamente, a gente fosse escrever a palavra feiura, então, pensando aqui na separação, né? Feiura. E o U nitidamente mais forte. Feiura. Antigamente a gente acentuava, mas não acentuamos mais. E aí a gente explica pelo ditongo. Então, percebam que na primeira sílaba, a gente tem o encontro vocálico do E com o I. E esse encontro vocálico, ele é interrompido. Por isso ele não é um tritongo, ele é interrompido pelo U, que vai se destacar ali. Ele vai ganhar um destaque na palavra.
Como isso fica evidente na pronúncia, a gente nunca pronunciou feiura, percebe? Se a gente tenta juntar esses sons, fica tão esquisito que a palavra vira quase uma proparoxítona. Aí, quando a gente tem esse ditongo e o hiato, a gente não precisa mais acentuar, ok? Mas assim, sempre lembrando que tudo isso que a gente está falando são de palavras excepcionais dentro do padrão da língua. E a maior parte das vezes a gente vai saber acentuar pelo costume, né? Pela prática tanto de escrever quanto de ler, né? A gente lê textos bem escritos, bem corrigidos, a gente consegue ir sacando assim esses padrões, né? E essas regras. E por fim, né, as regras de paroxítonas e ditongos, e aí também seguidos de S ou não. Em geral, quando a gente tem paroxítonas terminadas com ditongos, eu vou acentuar. Eu vou acentuar a sílaba tônica, não, nesse caso, o ditongo, certo? Então, a gente tem água, jockey, acórdão. Essa palavra, essa última, ela é até um pouco esquisita, porque ela tem ali como se tivesse uma disputa, né, da sílaba tônica, por ter o ão, né, o som de ão. Mas a gente vê muito na mídia, né, muitas vezes falando, o acordão. Mas se a gente for olhar para o padrão fônico e entender que é uma paroxítona, a gente deveria falar acórdão. Então, a gente tem aqui essas palavras terminadas em ditongos, no caso, wa, wei, na verdade, ei, né, porque esse U, ele não é pronunciado, a gente não fala jockey, a gente fala jockey. Então, o U, ele é só essa pontezinha entre a vogal e o Q, e o ão. E aí, olha onde está o acento, ele está na sílaba anterior, que é a penúltima sílaba, portanto, é uma paroxítona. Aí a gente tem sempre esses poréns, né, que dão um bug na cabeça quando a gente fala de regras de acentuação. Com a reforma ortográfica, caiu o acento quando a gente tem um ditongo aberto, ou seja, eu pronuncio ei e oi, aqui neste caso, e não ei e oi, nas paroxítonas. Antes era acentuado, agora não é mais. Então, vamos ver exemplos aqui, lembrando, a gente está olhando para esses ditongos abertos. Aqui, ideia, jiboia, assembleia, apoio, aí aqui como uma forma do verbo apoiar, né? Então, por exemplo, eu apoio o candidato da oposição. Não confundir com o substantivo apoio, né? Ou que seria eu dou meu apoio ao candidato da oposição. Então, aqui a gente também suprimiu, né, o acento heróico, proteico, ok? Então, nesses casos, né, a gente tem a sílaba tônica exatamente em cima do ditongo, né, nesses ditongos abertos, diferente daqueles exemplos que a gente estava vendo, né, que o ditongo estava no final da palavra e não na sílaba tônica, que no caso seria a penúltima, formando assim paroxítona. Muita coisinha, né? Mas é isso, não tem outra forma a não ser ir se acostumando, talvez ir uma regra de cada vez, ir treinando uma regra de cada vez, e praticando com exercícios, com leitura e com escrita. Aqui eu deixo essa sugestão, né? Quando vocês forem escrever, na hora de acentuar, pense, tente explicar para si mesmo por que você está acentuando aquela palavra. No começo pode parecer muito difícil e parecer uma coisa muito, é porque eu acho que é, até a gente conseguir ir se acostumando e compreendendo e assimilando essas regras,
e a gente conseguir justificar gramaticalmente por que eu estou acentuando ou não, ok? Não tenham medo de acentuação, porque é algo realmente que depende só de treino. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu vou disponibilizar mais uma lista de exercícios, e aí que vai ajudar a praticar mais especificamente esses pontos que a gente abordou nessa aula complementar. Lembrando que a gente também tem exercícios das outras aulas de fonética. Eu vou parar aqui de compartilhar. E qualquer dúvida, gente, é só chamar, não tenham medo, não tenham receio, que vai dar tudo certo. Em breve eu gravo aquela aula que eu prometi também de hipônimos e hiperônimos. Se vocês tiverem algum assunto que vocês acham que vale a pena a gente também fragmentar um pouquinho mais, explorar mais algum aspecto, é só me avisar que eu me organizo para produzir essas aulas complementares, beleza? Então, beijos, a gente se vê em breve. Tem que interromper a gravação, né? Sempre esqueço. Tchau, tchau.